claquete, será que eu consigo? Não. Nossa, que bicho torto, pera. Ah, fez. Deixa. Oiê, eu sou o Márcio Zanon, autor de Sonatine de futuros livros que eu ainda nem escrevi, mas você vai querer ler. Sejam bem-vindos ao meu universo. Hora de um novo capítulo no Projeto Aurora. Eu terminei no capítulo 34, no vídeo anterior que vocês viram. E aí eu falei que eu deixei aquela parte adicional para escrever depois. Só que essa parte adicional, eu achei que ia ser pouca coisa. Então eu falei assim, vou deixar para escrever depois. Nisso que eu deixei para escrever depois, eu escrevi até demais. Foi de uma vez assim que eu sentei e escrevi. Mas deu muita palavra. Essas partes adicionais que vocês vão ver depois são algumas cenas. Na verdade, geralmente é uma cena só que eu quero contar alguma coisa para complementar a história. Então eu queria que elas fossem curtas, todas elas. Porém, teve algumas que não foram. Essa em específico bateu quase 1.800 palavras. É a finalização desses momentos adicionais, que é além do capítulo. Então, assim, se você lê o livro sem essas coisas adicionais, você não perde nada da história. Porém, você complementa a história com essas partes adicionais. E aí eu queria deixar ele separado entre alguns capítulos. Ele não vai contar com o capítulo, mas ele não conta dentro deste capítulo. Então, eu ainda estou pensando também em como eu vou intitular eles, para saber a diferença. Porque tem dois tipos de coisas que acontecem aqui. E aí, esse já é agora um problema que eu vou ter que pensar como eu vou intitular isso, que eu sempre quis colocar. Mas eu não tenho... Assim, não vai ser um número, vai ser um capítulo, mas eu não sei como eu vou colocar. Mas isso aqui eu vou decidir na hora que eu vou começar a editar, que eu acho que logo logo vem aí. E eu tô pensando agora como que eu vou fazer isso. Então, eu fiz essa parte, eu fiquei nem 2 horas, foi bem menos. 1h30 mais ou menos eu escrevi essa parte, foi também de uma vez, porque estava bem planejado na minha cabeça que eu queria que acontecesse. O final ele mudou um pouco do que eu tinha planejado da primeira vez, porque eu acho que cabia mais para a história desse jeito. Quando eu estou escrevendo uma história, eu tenho muito certo o que eu quero que aconteça. Mas é o que eu falei em alguns vídeos atrás, o que eu sempre falei desde que eu descobri como era escrever e como eu fui escrevendo. A história te leva a fazer outras coisas, não é aquilo 100% que você planejou. Porque era aquilo, eu não me arrependo em nenhum momento de ter mudado alguma coisa de que eu coloquei depois na história. Eu penso coisas que já passaram, tipo de Sonatina que já tá pronto, né, que já tá aí, que podia ser que foi mudado e eu não me arrependi da mudança que ele teve de um ponto que eu queria e eu virei... Ele teve o mesmo objetivo, mas o desenvolvimento dele foi outro. Que eu acho que é mais coerente para aqueles personagens como eu desenvolvi eles. Então, essa parte adicional teve essa pequena mudança aí, mas no conceito ele ficou a mesma coisa. E agora, eu preciso iniciar o capítulo 35. Na verdade, eu já iniciei ele. Eu escrevi durante essa semana aí um pouquinho por dia. E eu tô na metade dele. Eu acho que uns 60% dele, mais ou menos. Já escrevi 1.600 palavras. Eu falei que eu tô nos 60%, né? Mas já era pra eu estar até quase chegando pro fim dele, mas eu não tô. Porque ele precisava também desenvolver umas outras coisas nele que eu adicionei. Assim, é o que eu falo. Eu faço um grande resumo de que eu quero ter naquele capítulo. Eu não faço um resumo detalhado. Porque eu acho que o resumo detalhado, ele vai me atrapalhar mais do que eu vou conseguir seguir ele. Porque eu vou falar, tem que vir aqui, aqui, aqui. Eu sei o que eu quero, então assim, é um resumo de 3, 4 linhas no máximo, cada capítulo que eu faço na hora do planejamento. Eu posso até mostrar depois, quando eu finalizar o livro, estiver aí no mundo, eu mostro como é que eu faço. Eu mostro uns 2, 3 capítulos, o resuminho dele. É bem escrito assim, de uma vez na cabeça, o que eu quero. Naquilo que eu tenho, eu trabalho o capítulo em cima. Então, por isso que às vezes tem alguma mudança ou outra. Eu aproveitei essa semana também, que eu escrevi esse pouquinho de cada dia. Eu reorganizei esse meu roteiro dos resumos, porque eu adicionei aqueles capítulos passados que eu não tinha colocado, né? Aí eu coloquei nele. E eu reorganizei os capítulos finais.
porque quando eu li ele de novo, ficou faltando uma separação melhor daqueles capítulos. Então eu consegui colocar... Não mudei nada, não adicionei nada da história que já tinha, porque vai continuar mesmo, não vou colocar nada. Pode ser que eu adicione um capítulo no final, sendo o último capítulo. Mas isso aí eu acho, não tenho certeza. Pode ser que não, eu acho mais pra não do que pra sim. Mas assim, é aquilo, eu vou desenvolver a história, quando chegar lá pode ser que eu coloque ou não, se eu achar que tá faltando alguma coisa pra finalizar a história deste livro. Mas eu reorganizei ele, então agora eu já tenho bem claro o que eu vou fazer nos capítulos, então vai fluir bem legal. Tanto que esse capítulo que é o 35, que eu comecei, como eu já sei o que eu quero nele, fluiu muito fácil a escrita. Eu não precisei parar e pensar, entendeu? Volta uma hora ou outra, assim, só para você reorganizar as ideias, tudo, para você chegar no ponto e ir pro outro, para não ficar enrolando, né? Porque eu percebi que eu tenho uma mania de enrolar bastante e não chegar no ponto. Mas isso eu resolvia conforme eu escrevia. E aí agora de novo, né? Aí você fica, então é por isso que eu tô enrolando tanto. Mas assim, agora estamos na reta final mesmo, eu acho que falta... Eu acho não, deixa eu dar uma olhada. Se tudo correr como planejado, o projeto Aurora termina. E aí eu vou deixar um tempinho e aí a gente vai conversando conforme eu for editando. Mas agora é hora de voltar, pôr a mão na massa e escrever esse capítulo 35. Quero finalizar ele hoje para começar o capítulo 36 de amanhã, quem sabe já finalizar, para ficar bem... Pra ir adiantar logo, né? Porque agora em outubro eu saio de férias, no meio do mês. E eu queria, antes de férias, já ter finalizado esse livro. Porque eu fui ver, eu já comecei a escrever esse livro em abril. Então, já passou da hora de eu ter terminado esse livro. Vão fazer 6 meses que eu estou escrevendo ele. Então, eu preciso finalizar, né? Porque já está na hora de finalizar e parar dessa enrolação. Beleza? Então, vou escrever aqui e aí eu volto para dar mais atualizações para vocês. Belezinha? Então, mão na massa. Voltando aqui para dar uma atualizada da escrita. Ontem eu apareci falando do capítulo 35, né? E ontem mesmo eu terminei ele. E fluiu como eu queria que tivesse fluído do roteiro que eu tinha feito, né? Só que eu parei ele um pouco antes. Eu tinha feito um resumo, né, daquele capítulo para ele ter de um ponto até o outro. Só que eu cheguei num momento em que eu deixei um gancho que eu falei assim, eu vou deixar para o próximo capítulo, que fica mais interessante. Então ele não influencia nada na estrutura, porque eu passei a finalização dele para o próximo capítulo. Então ele já vai juntar em tudo. E eu consegui fazer o que eu queria nesse capítulo anterior. Então eu escrevi bastante. Eu escrevi 1.800 palavras, do que eu escrevi ontem. O geral do capítulo 35 ficou com 3.500 palavras. Então uma média de palavras que eu estou fazendo nos capítulos, ele ficou conforme eu queria mesmo. E agora é iniciar o capítulo 36. Então o capítulo 36 muda o ponto de vista, né? Então eu vou estar em um outro momento aqui. E ele vai ser ainda bem mais simples do meu roteiro que eu fiz. Então, eu acho que ele vai ficar com bem menos palavras. Não sei se vai ter muita. Pelo que eu tô do meu roteiro, os capítulos agora não vão ser tão grandes. Eu acho que esse era o maior. E agora eles vão ser um pouco menores conforme passa. Porque eu preciso de uma dinâmica das coisas que estão acontecendo. Como eu disse, são 2 pontos de vista nesse livro. Não dá pra eu ficar num só. Porque senão... não dá certo o que eu quero fazer. Beleza? Então eu vou continuar a escrever aqui. Começar a escrever hoje, né? Porque fui dar uma saída, tudo. E agora eu voltei, então eu vou escrever aqui. E eu volto já com a atualização do capítulo 36. Que aí eu acho que esse vídeo vai ficar só esses 2 capítulos. Mas assim que eu terminar, eu volto e falo com vocês. Beleza? Como um corte seco, voltei. No mesmo dia. Até tirei a blusa, me deu até calor.
eu escrevi o capítulo 36, como eu disse que eu iria escrever, e eu terminei ele. Eu falei que eu queria capítulo menor nesse aqui, porque as coisas vão acontecer mais rápido, mas eu escrevi 2.700 palavras. Então não foi nada pequeno. Mas assim, foi um capítulo que, como eu já tenho muito claro mesmo o que eu tinha de escrito, em alguns outros capítulos, foi muito fácil de escrever. Fluiu de uma vez só. E aí eu fui escrevendo. No meio eu levei a Zoe pra dar uma passeada. E aí eu voltei e terminei. Foi legal o jeito que eu fiz, que eu gostei. E agora vai ser assim, então vão ser mais rápido o jeito que eu vou escrever. Eu acho que eu tô acostumado a escrever mais ou menos 2.000 palavras por dia. E aí quando passa disso, eu acho que até meu corpo sente. Não sei porquê, besteira, né? Porque cansa bastante, né? Ficar escrevendo muito. E aí eu passei um pouco mais, e aí já deu uma cansada boa. E eu ainda tenho que editar esse vídeo hoje. Então, eu finalizei o capítulo 36 em um dia só. Estou muito orgulhoso de mim. E agora, vamos lá, né? Faltam mais alguns capítulos. Se tudo der certo, faltam 5 capítulos para terminar. E agora é que o pau vai estourar, porque o próximo capítulo, assim, é tudo preparação. Esses últimos foram muita preparação. E agora é o 5 capítulos direto. Então, eu gosto de escrever coisa assim, porque vai ter ação, bastante ação. Muita coisa que eu escrevo dos capítulos tem muita coisa interna dos personagens discutindo do que acontece com eles, né? E agora vai ser bastante ação. Então, tô bem empolgado para escrever. E vamos ver quando eu termino. Então, estamos chegando aí na reta final. Estamos na reta final do Projeto Aurora. Estamos chegando nos minutos, nas palavras finais do Projeto Aurora. Finalmente vou terminar esse livro depois de quase 6 meses. Mas é isso. Beleza? Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui para vocês terem o vídeo essa semana. Amanhã, que se tudo der certo, eu volto já no capítulo 37. Aí vai ter os novos vídeos que eu vou lançar na próxima semana. E é isso. Comenta aí o que vocês estão achando. Curte, compartilha, se inscreve no canal. E é isso, gente. Até o próximo capítulo.